só, então. O que a gente viu lá? Potencial é o quê? É uma maneira de medir a energia que uma partícula carregada, né, vai ganhar quando tiver o quê? Na presença de um campo elétrico, tá bom? Aí lembra lá, ó, a gente tem um potencial que a gente fala que é o potencial positivo e tem um potencial negativo. O professor não está gravando a aula, né? Deixa eu ver. Não estou sim, só que eu não estou gravando no Meet. Deixa eu gravar aqui. Tá. Então é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, duas placas metálicas e eu tenho a minha pilha aqui. Quando eu ligo o potencial da pilha aqui, ó, no positivo nessa placa, o que acontece? Essa placa também vai ficar o quê? Carregada positivamente. Ué, por quê, professor? Olha só. Essa placa aqui, ó, ela não tem elétrons? O que a parte positiva, então, da pilha vai fazer? Ela vai arrancar esses elétrons aqui, ó. Se ela vai arrancar os elétrons, esse lado da placa também fica o quê? Com potencial positivo. Aí eu vou pegar a outra parte aqui, ó, da pilha e ligar aqui na outra placa. Aí, no caso, a pilha vai o quê? Vai ceder mais elétrons para cá, né? Logo, vai ficar o quê? Carregada negativamente. Isso aqui é de boaça de entender, né? Aí, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma região com cargas positivas e outra com negativa, ou seja, eu vou criar aqui, ó, um campo elétrico uniforme, né? Céu. No qual eu tenho o quê? O campo elétrico saindo do positivo para o negativo. Só que a gente vai falar mais chique, né? Lembra lá, ó. O que é falar mais chique? Vai sair do maior potencial para o menor potencial. Do maior potencial para o menor potencial. Pronto. Tá? Criei a minha região aqui, ó, de campo elétrico uniforme. Se eu colocar um elétronzinho aqui parado, ele vai ganhar energia? Vai. Tem como eu calcular o quanto que vai ganhar energia? Tem. Como? Através do potencial, que é o trabalho que vai ser feito por carga. Ou, no caso aqui, ó, energia por carga, né? Se eu quiser calcular aqui, ó, energia, é só eu ver. Seguinte, ó. E é igual a V vezes Q. Empurra que vai, né? Ah, aqui, ó. Esse mesmo. Empurra que vai, tá bom? Que é o seguinte, ó. Eu não tenho aqui, ó, uma pilha de 12 volts. Então eu sei o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, 12 volts e colocar 1 coulomb, eu sei o quanto de energia vai ganhar. Então por isso que quando você pegar uma pilha com uma voltagem maior, ela fornece o quê? Uma energia maior para o elétron, né? Logo você vai ter o quê? Corrente elétrica mais forte, mais intensa no caso, tá bom? É por isso que você tem que tomar cuidado com esse negócio aqui agora. Não sei se vocês já viajaram para Brasília, mas é o seguinte, aqui em BH, a nossa rede elétrica ela é de 117 volts, tá? Só que quando você vai para Brasília, aqui é BH, em Brasília, lá é 220 volts, tá? Aí dá problema? Dá, porque é o seguinte, ó, o seu equipamento ele é projetado para funcionar nessa voltagem. Se você coloca ele numa voltagem maior, numa diferença de potencial maior, né? DDP, diferença de potencial maior, o que acontece? Você vai ter uma corrente elétrica maior. Aí o que acontece lá com o seu equipamento? Ele estraga. Por quê? A corrente elétrica foi tão alta que aumentou tanto a temperatura lá no fio elétrico lá do seu equipamento que ele vai dilatar e vai arrebentar. Por isso você tem que tomar cuidado aqui, ó, de ligar equipamentos no lugar correto, tá? Lógico, a gente vai discutir muito isso aqui, ó, quando a gente estiver mexendo com o quê? Com circuitos elétricos, tá? Então, o potencial ele é exatamente para medir o quanto de energia você está fornecendo, tá bom? Aí, como é que a gente pode calcular aqui no caso, né? O potencial. Aí, até a formulinha que eu demonstrei lá para vocês, ó, é o ED, tá? Então, vai depender do... Oi. Não, quando for próximo assim, não tem problema não. Porque, na verdade, a rede da CEMIG, ela não é uma rede perfeitinha não, tá? Eu tenho até muitas críticas, na verdade, em relação à CEMIG. Porque a voltagem aqui ela fica oscilando até. A gente mede isso na faculdade e tudo mais, varia de 110 volts até 130 volts, assim. Lógico, não é sempre assim, não. Na média é 117, tá? Mas você consegue pegar esses picos aqui, de 110 a 130. Aqui ainda é de boa,
o equipamento ainda aguenta. Agora, quando você aumenta aqui, ó, quase 2 vezes a voltagem, aí não, aí o equipamento não aguenta não, aí vai queimar. Aí, geralmente, o que acontece? Como você mora aqui em BH, aí você vai mudar para Brasília, ou você vende os equipamentos e compra novos, ou você usa um mini transformador, que ele pega essa voltagem aqui, ó, e transforma para 120. Só que é um equipamentozinho um pouquinho caro e um pouquinho perigoso de se ter exposto na sua casa. Então, por isso que é mais recomendável você o quê? Trocar os equipamentos, tá? Mas aí fica caro, né, tudo mais, mas é a vida, né? É... Não, o celular, aí que tá, tem alguns equipamentos que eles são bivolts. Eles funcionam tanto em 110 ou 117 quanto 220. Por exemplo, celulares, computadores, ok? Porque eles têm esse mini transformador dentro deles já, tá? Eles já, ó, eles já pegam lá, ó, a corrente que tá, a voltagem que é 220, então tem que baixar para 110, por exemplo, tá? Então, eu sei que celulares e computadores devem ter outros também, né? Tablet também. Então, esses carregadores já são muito bem feitos, né? Porque lá nos Estados Unidos, acho que é 127 também, tá? Se não me engano lá. Mas, por exemplo, em indústrias, eles querem colocar 220. Por quê? O desperdício de energia é menor, tá? É o seguinte, toma cuidado, que eu falei desperdício de energia, tá? A gente vai discutir isso tudo bonitinho, tá? Mas muita gente acha que, como lá é 220 em Brasília, ele vai pagar mais caro, porque tá tendo mais energia. No caso aqui, ó, em Brasília, em BH, você paga o mesmo tanto. Só o desperdício de energia para companhia elétrica que é um pouquinho diferente, tá? Aí, lógico, isso faz diferença. Professor, então por que não muda tudo para 220? Porque fica caro, né? Para as pessoas. Porque, você já tá toda a sua vida, todos os equipamentos da sua casa a 110, imagina você me fala assim, agora vai ser 220. Aí fudeu, filho, aí deu ruim, né? Aí vai ter quebra-pau, filho. Porque de mexer com o dinheiro da galera, tá? Então tem esse probleminha aí. Então, ó, para calcular o potencial aqui também, eu mostrei essa fórmula aqui, tá? Isso vai ser importante mais no finalzinho, tá? Então, ó, por que a gente estudou esse negócio de potencial aqui, ó? Porque é o seguinte. Deixa eu mudar pro próximo slide aqui. Dá o print aí. Olha só. Eu posso ligar aqui, ó, o fio da parte positiva no positivo, né? Nossa. Faltou as layers aqui. Deixa eu jogar para baixo, que é amigo assim. Aí. E eu posso ligar o negativo aqui, ó. Por que a gente faz isso? Para saber se tem campo elétrico. Seguinte, ó. Na vida, tem duas maneiras de você saber se existe campo elétrico ou não. A primeira é a carga de prova. Ok? Se você tem uma carga de prova lá, você consegue enxergar ela, você coloca aqui, ó. Você vai ver ela se movimentando, né? E você, opa, tem um campo elétrico aí. Beleza. Só que você tem um elétron aí para colocar onde você quiser? Tem não, filho. Você não consegue manipular elétron nessa facilidade aqui não, tá? Qual que é a segunda forma de provar que existe campo elétrico? É medindo a diferença de potencial. Aí tem equipamentos que medem essa diferença de potencial. Ó. Então, ó, medir a DDP. Porque olha só, se eu ligar o positivo nessa placa e o negativo no outro, beleza, vocês viram lá que a gente cria um campo elétrico. Só que é o seguinte, e se eu ligar então, por exemplo, basta. Já sei, fazer aqui. Se eu ligar os dois fios positivos em duas placas diferentes, porque olha só, aqui é como se eu tivesse o quê? 12 volts, tá? Positivo, positivo. Aqui também vai ter quanto? 12 volts. Uai, tem diferença de potencial aqui agora, ó, entre esses caras? Não. O delta V aqui, ó, vai ser quanto? 12 menos 12. Vai dar zero. Aí, olha só. V é igual a E vezes D.
Se eu não tenho potencial aqui, ó, se eu não tenho diferença de potencial, quanto que vai valer o campo? Zero também, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico vale quanto? Zero. Logo, eu tenho o quê? Não tenho movimento de cargas. Então, ó, para que haja movimento espontâneo de cargas, eu tenho que ter o quê? Diferença de potencial, a famosa DDP, tá? Isso vai ser muito importante lá em circuitos, tranquilo? Então, para ter movimento espontâneo de cargas, eu tenho que ter o quê? Diferença de potencial entre dois pontos adjacentes, né? No caso que eu estou pegando duas placas, né, que estão lado a lado, placas adjacentes aqui.